Saiu alguma coisa recentemente, doutora Thalita? Não, eu não vim preparada para novidade, vim Sim. preparada para uma história que aconteceu ontem. Boa. Ontem foi um dia super cheio, tava com a agenda cheia, né? Aí minha secretária chegou com um papelzinho lá, que a gente se comunica assim, com papel, né? Aí chegou com um papelzinho e falou assim, filha da sua paciente quebrou o dente, acabou de levar uma bolada no colégio, 14 anos, quebrou o dente, você pode atender? Aí eu falei, nossa, pior que não tem. Eu falei, tem horário? Aí ela falou, não tem. Aí eu falei, pede pra ela mandar uma foto pra ver se dá tempo de eu ver se é uma coisa que dá pra encaixar, né? Aí mandou a foto e mandou a foto que tinha um pedaço do dente. Eu falei, tá fácil, pode falar que eu vou atender. Pode vir. Pode vir. Aí ela chegou e a mãe falou assim, nossa, ainda bem que você pôde atender, porque eu já chorei muito na hora que eu vi isso, porque eu sou casada no civil há muitos anos e eu vou casar no religioso sábado. Então eu tô cheia de coisa pra resolver. E aí, como é que a menina ia ficar de dente quebrado? E aí eu tirei foto, tudo, mostrei pros alunos, eu tenho um grupo fechado de alunos, né, mostrei, e aí tirei foto do dente vizinho. O dente vizinho da menina é a coisa mais linda e mais difícil de copiar igual, porque tem várias nuances, tem transparência, jamais alguém vai conseguir copiar igual, não copia. Copiar igual aquele dente. Então, é o pedaço do dente igual Deus fez. Então, colar aquele pedaço ali não tem jeito de copiar. Então, a melhor coisa que ela pôde fazer foi procurar e achar aquele pedaço lá. Então, é uma coisa, isso é utilidade pública. Qualquer pessoa que quebrar o dente, mesmo que caiu na terra, caiu em qualquer lugar, procura o pedaço e leva o pedaço pro dentista. E dá para emendar? Dá para emendar. E olha fica só, muito mais bonito que qualquer restauração. Mas com certeza, né? Você tem que achar um pedacinho do dente, olha aí. E aí o casamento agora tá tranquilo. Tá. Sorriso vazio na foto. Não. É uma boa história. Agora, doutora Thalita, tem algumas perguntas que são frequentes. A gente anunciou que você vinha hoje e o Ricardo do Cruzeiro mandou uma pergunta aqui sobre escovação. Qual é o melhor tipo de escova? Se é a média, a dura, a macia? Eu acho que você já até falou sobre isso aqui, mas... mas nunca custa repetir, né? Porque eu falo isso sempre tem pergunta lá no meu direct do Instagram. A melhor escova é a escova que é macia, mas ela não pode ser tão macia a ponto de não conseguir limpar adequadamente, né? Então eu tenho uma escova que eu recomendo, não ganho nada por isso, deveria ganhar. Então se a Colgate me ouvir, pode me fazer um patrocínio, que é a Colgate Black. Porque eu acho que ela é ideal, ela é exatamente essa envergadura que eu falei, a cerda enverga o suficiente para poder fazer essa remoção de placa bacteriana adequada, né? Você sabe que menino não gosta de escovar os dentes. Sei muito bem. E aí dorme sem escovar os dentes, no outro dia também você tem que ficar atrás. Você já escovou os dentes hoje e tal. Tem algum prazo que se você não escovar os dentes, sua boca, além de ficar podre, enfim, você prejudica os seus dentes ou qualquer falta de escovação já ocasiona, vamos dizer assim, um grande prejuízo? Olha, isso é muito dependente da alimentação. Então, se a criança tem uma alimentação cariogênica, por exemplo, come muito açúcar, mas açúcar não tá só em doce, não. Açúcar tá em salgadinho, esse salgadinho tipo fandangos, baconzitos. Isso tem muito açúcar, muito carboidrato que causa cárie. Por exemplo, ketchup é cheio de açúcar. Tudo que não é saudável é cheio de açúcar, né? Biscoito recheado e tudo. Então, se a criança come muito isso, deveria escovar toda hora. Na verdade, não deveria comer isso toda hora, porque isso também não pode escovar toda hora. Então, o que a gente fala é que 3 vezes ao dia é suficiente. Acordou depois da refeição do almoço e antes de dormir. Depois das principais refeições. E a principal escovação é antes de dormir. Entendi. E lembrando que a criança só pode escovar sozinha quando ela já sabe amarrar o sapato, amarrar o cadarço. Porque já tem a coordenação motora para poder amarrar o sapato e já consegue escovar. Antes tinha uma tal de escovinha do Mickey. Ainda tem. Tem ainda? Gente, é uma coisa impressionante. O Mickey é tão antigo e os meus filhos, os dois, eles são aficionados no Mickey. Agora me diga, aquela escovinha é boa?
É a escova do Mickey que você tá falando? Será que é a... Ah, sei, a elétrica? Exatamente. Ah, não, eu não sabia que era essa, não. Tinha na minha época, tá vendo como é que... Tinha a escovinha do Mickey, aí você apertava um botão e ela ficava... Ah, boa pergunta. Essa escovinha elétrica, ela é boa sim, só que tem uma diferença. A escova elétrica, ela é para ser usada, a gente coloca em cada dentinho ali e deixa ela agir. Aí depois coloca no outro, deixa ela paradinha, deixa ela rodar. Entendi. Aí coloca no outro. Ela não é para pegar e ficar passando assim, igual a gente passa no outro, não. A normal não, entendeu? Então, se for usado dessa forma, é boa sim. Legal. 8h26, doutora Thalita Chimelli, ao vivo aqui nos Cabeças, tem pergunta. Julie Ramazotti. Bom dia, doutora. Me chamo Jéssica e recentemente eu levei o meu filho no dentista. Ele tem em torno de uns 3 anos. E aí a doutora disse que ele tem, não sei, muito tártaro. E ela falou que é devido ao leite que ele ainda mama. Isso é verdade? Olha, eu nunca ouvi dizer criança de 3 anos ter tártaro. E muito menos por causa do leite. Vão levar em outro profissional para confirmar. Será que é tártaro mesmo? Né? Eu fiquei passado com aquela história que você contou, doutora Thalita. Você foi a um restaurante, aí tinha lá molho tártaro. Foi. Aí você lembrou dos seus pacientes. Eu falei assim, não, obrigada, hoje não vou querer não. Eu tô fora. Tem mais pergunta aqui, pô. Diga lá. O Júnior tá perguntando se antisséptico bucal, ele substitui a escovação? De forma alguma. Aí vou fazer a analogia que eu sempre faço. Perfume substitui o banho? De jeito nenhum. Depende de qual francês a senhora tá falando. Boa essa, hein? Aí, ó. Né? Você acha que... E tem algum tipo ideal de enxaguante bucal? Assim, Não tem. Não tem nenhum tipo Mas de aquilo enxaguante funciona mesmo ou é só... Nenhum deles funciona, todos são só cosméticos. Chupa, Cara, olha só, velho. Agora eu vou fazer uma ressalva aqui, que é assim, quando existe a clorexidina, que é Periogard, Periotrate, eles funcionam para uma situação muito específica, por exemplo, no pós-cirúrgico. É que é assim, quando o paciente não pode escovar, né, numa determinada região, por algum motivo, acabou de fazer uma cirurgia, ou então é um paciente deficiente físico, que enfim, é uma situação específica, não pode escovar, sob a orientação do dentista, aquele lá realmente funciona. Agora tem uns lá, eu fiz um implante recentemente e tive que usar um tal de Periogard. Então é esse. Que é esse que cicatriza. Isso. Mas aí é outra conversa. Mas aí ela deve ter te falado que você podia usar só por até 14 semana. Dias. Uma semana. Depois de 14 dias ele mancha os dentes e ele faz alterar o paladar. Então por isso que Então, por isso que ele não pode ser usado indefinidamente. Doutora, outro dia a senhora falou aqui da retração da gengiva, né? Tem alguma coisa que previne essa retração? Se for uma retração causada por trauma, por exemplo, aquele paciente que escova muito forte, com escova muito dura, aí previne escovar com uma escova macia e tudo. Agora, assim, a maioria das retrações são causadas por um posicionamento incorreto do dente. Então, às vezes o paciente usou o aparelho e a raiz do dente ficou muito para fora. E aí, por isso, a gengiva retraiu. Aí, erro da ortodontia, então. Quem tem que prevenir é o ortodontista, que tem que ver isso antes do tratamento. Ô, doutor, e tem também aquela galera que tem uma gengiva muito grande. Eu me lembro que aquela atriz, a Glória Pires, ela tinha uns dentinhos pequenininhos, as canjicas dela, né? E ali é o quê? Aquilo é uma formação. Exatamente, em vez de nascença, não tem nenhum caso assim, ficou doente e ficou com aquilo ali, né? Tem dois casos, duas coisas que causam isso. Uma é, por exemplo, a pessoa usa aparelho, aí ela tem uma inflamação, não consegue escovar direito, aí tem uma inflamação muito grande e a gengiva cresce muito. Esse é um caso. Outro caso é alguns medicamentos anticonvulsivos, por exemplo, eles causam uma hiperplasia da gengiva. Aí eu lembro, eu tive até um caso desse na faculdade. Então, mas é raro acontecer isso. O que é o comum mesmo? É isso que você falou, é de nascença. Inclusive, eu vou fazer um caso de uma paciente que vai ficar lindíssimo. Eu vou postar, se ela permitir, né? O antes e depois desse caso, daqui a um ano, mais ou menos, eu vou poder postar. O Lambissal mandou uma mensagem aqui que... O Lambissal lá do... As cabeças! É o lavador de carros ali da 302,
que a doutora Thalita está ajudando ele. Ele já, Ó, eu ele tô já, aqui. já Não, começou? ainda não. O pessoal ainda está na... Não entrou em contato com ele ainda não? Aí é pra você. Por isso que ele mandou o recado. Ó, lembra de mim aí. Eu vou correr Legal. atrás então, vou ver o que está acontecendo. Doutora Thalita, só para a gente encerrar, alguns cuidados que a gente tem que ter com a nossa higiene bucal. Por exemplo, de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer a consulta ao dentista? Quem determina isso é o dentista. Alguns pacientes meus eu peço para ir uma vez por ano, outros de 6 em 6 meses. E alguns periodontistas, que eu não sou periodontista, mas tem periodontista que pede de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, alguns casos mais graves. Entendi. Por que você puxou o microfone? Eu também pensei que ia perguntar. Porque eu lembrei do Pop aqui que ele tem medo do barulho do motorzinho. Ele disse que tem se fizesse pavor. um silencioso, hein? Não tem um silencioso, mas existe assim outra alternativa sem ser o motorzinho? Dá pra fazer sem usar o motorzinho? Não? Alguns anos atrás, inventaram um gel aqui no Brasil chamado Papacari, que era da papaina, que é uma enzima do mamão papaya, sabe? Oh. Que dissolvia a cárie, aí depois vinha só com um instrumentozinho e vinha cavando, assim. Só que isso, nossa, dá certo. Só de pensar passei mal. Mas não é melhor que o motor? Eu acho que é melhor que o motorzinho, só Aquele que ferrinho. só dá certo para situações muito específicas, só para cárie. E quando você precisa fazer um preparo? E quando precisa fazer um implante? E quando precisa fazer para a maioria das situações não dá cárie, então não dá certo, então não vingou Tem que ser muito um não. motor mesmo. Pop, tomara que você não precise. Doutora Thalita Chimelli, obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. A gente quer anunciar o nosso canal no YouTube. Isso, tem um canal no YouTube das aulas para os dentistas, que são grande parte da nossa audiência aqui. E também tem meu Instagram, Thalita Chimelli, onde tem lá muita informação e tem filmagem aqui do programa também. A gente podia falar sobre implantes na semana que vem, hein? Um tema legal, com um certeza. tema legal, tem muita gente aí que está com um sorriso vazio, É. aí não sabe se coloca a perereca, que é a dentadura, se faz implante, enfim. Tem muita gente com medo, eu falo que eu resisti ao implante uns 10 anos. Pois é. Entendeu? Eu fiquei, não vou fazer. Mas seu dente não... Porque foi um canal que não foi bem feito e o dente se perdeu. Uhum. Então eu fiquei, não vou não, deixa doer. Aí E sofri um tempão e aí passei por um processo que foi extremamente difícil para mim, porque eu tenho pavor de dentista, não da doutora Thalita, mas do motor. A gente dentista tem uma autoestima muito baixa, que ninguém gosta da gente. Pior é oficial de justiça, doutora É Thalita. verdade. O cara chega todo engravatado, assim, Vai- todo sorridente pra você e ele quer te lascar. Doutora Thalita, até semana que vem, então. Tchau, E o gente, um telefone da abraço. nossa clínica? Ah, qual que é? 3037 9900. 3037 9900, você pode ligar lá. Não é a doutora Thalita que vai atender, Não, é a Kátia. não é o Joaquim também não, é a Kátia que a É. gente fina, depois você falar com a Thalita, tá bom? Isso mesmo. Valeu, 8h34, são os cabeças. Eu vou para Maísa